Pois bem, a pastora, grandemente fundamentada, em que eu não sei, porque ela não citou nenhum dos livros esotéricos que ela dizia ter lido, e pior, não citou nada da Bíblia. Ela disse que se Mastral, e aí trazendo de novo o caso Mastral, se ele desviveu porque ele mesmo quis, aí isso Deus não pode perdoar. Só o único desviver que pode é quando outra pessoa, através da projeciologia, ela entra no corpo de outro, veja que absurdo, e faz a pessoa cometer loucuras. Esse é o único desviver que Deus perdoa. Gente, e é uma das coisas muito interessantes. Está chegando Setembro Azul, uma campanha pela vida, e nós vamos conversar sobre isso, sobre desviver. Eu devo isso a uma querida pactuada nossa, Sarasvati Deva. Nós estamos num momento muito bom, muito de conectar-se, muito excelente. E me parece que o tio dela perdeu uma filha. E aí ela ficou com todos os evangélicos dizendo que agora estava ruim, porque quem desvive de acordo com Deus, então estaria no inferno. Eu peço vênia para apresentar alguns livros que eu creio ser de interesse de todos. Livros que eu me fundamento para dizer o contrário disso que dizem para vocês. Que desviver é contra Deus. Eu vou apresentar aqui alguns livros. Livro de Mórmon. Então, um outro testamento de Jesus Cristo. Então, para a maioria dos cristãos que são assembleístas, adventistas do sétimo dia, etc., esse livro não tem lá muito valor, mas para os mormons, este livro é o único fundamento. Joseph Smith recebeu das mãos do arcano Moroni as placas de latão, e onde ele fundamentou aí o livro de Mórmon. Um abraço aí para Júnior Matias, meu amigo que tornou-se Mórmon. Então temos aí livro de Mórmon. Outro livro, e este eu li de cabo a rabo. Estamos aqui com a mais magnífica tradução da Bíblia do Ocidente. A Bíblia de Jerusalém. Ela tem todos os livros que a evangélica tem, e mais 3. E eu li este livro várias vezes. A Bíblia de Jerusalém. Há uma tradução que eu trago sempre comigo, que é Bíblia Judaica Completa. Isso aí escrito por um judeu traduzido, na verdade, por um judeu messiânico. Tá aí, a Bíblia Judaica Completa. Ó, versão maravilhosa, está aí. A Bíblia Católica, versão Ave Maria. Desde a época que eu fui vocacionado a frade franciscano, em que meu sonho era ser frade franciscano e seguia os passos de Frei Leonardo Boff dentro da teologia da libertação e do cativeiro. Isso há 30 anos atrás. A Bíblia foi essa aqui, ó, a Bíblia Ave Maria.
Então, eu leio e consulto essa Bíblia para assuntos de relevância. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Isso aqui foi um presente de Edson fotógrafo. Agora está velhinho. Chama comigo Bartolomeu. Bartolomeu, vem aqui para a gente conversar sobre Jeová. Eu vou lá e escuto. Ele está com Alzheimer e eu escuto ele falando sobre Jeová durante horas. E me emociono porque para ele aquilo ali tudo é verdade. Eu devo muito, seu Edson, meu respeito, aquele abraço. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então, Nova Bíblia Viva. Aí, para os que dizem que tem dificuldade em ler a Bíblia como ela é, clássica na versão da Bíblia de Jerusalém, então eu indicaria para vocês a leitura de a Bíblia Viva. E por fim, essa eu recebi de uma pessoa da Igreja Universal do Reino de Deus. Bíblia Sagrada, edição especial, nação dos 318. A Igreja Universal do Reino de Deus, que eles são os maiores perseguidores de quimbandeiros, umbandistas, filhos do Pai Santo, entre outros. O que é que esses livros todos têm em comum? O que é que todas essas versões têm em comum? Tem em comum que elas não falam absolutamente nada sobre o ato cometido por Daniel Mastral e por outras pessoas que desviveram. Nenhum versículo bíblico. E eu desafio essa pastora ou qualquer outra que me apresente na Bíblia alguma coisa. Não, porque não matarás. Está lá no capítulo 20 de Êxodo. Não matarás. Mas eu posso apresentar muitas passagens dentro da Bíblia em que Jeová simplesmente ou manda exterminar um povo, inclusive filhos, filhas, crianças, anciões de determinada cidade, ou ele simplesmente extermina, como foi o caso de Sodoma e Gomorra. Então, assim, o Deus de amor, principalmente, recebia sacrifício. O sacrifício, gente, não é? É aquele lance, o holocausto, aquele lance que metade era queimado, matava-se o cordeiro, metade era queimado e metade não. Então isso aconteceu aí com a filha de Jefté, tá escrito lá em Reis. Coloca aí Jefté, a filha de Jefté, coloca no Google. E você vai ver uma história muito interessante em que Jefté, dizendo que os cananeus, ou seja, os seus inimigos de exército, era várias vezes numeroso ao seu exército, diz a Jeová que se tu colocar os moabitas, os cananitas, aquele povo lá, nas minhas mãos, a primeira pessoa que vier ao meu encontro nas portas da cidade, eu levarei em sacrifício ao seu altar. Então é bem claro isso. Jefté depois vence os moabitas, cananitas e amalequitas e tudo que tiver itas. Só que quando ele volta para a cidade, quem recebe ele no portão é a própria filha. Esta passagem é uma vergonha para os evangélicos, porque eles não sabem explicar. Os católicos são mais na deles, mas eles não sabem explicar. Então, a filha pede ao pai para passar 40 dias chorando a virgindade. Era uma menina, 12, 13 anos. E depois o pai cumprisse o acordo que fez com Jeová. E é dito que depois de 40 anos,
40 dias, aliás, chorados pela filha de Jefte, ela foi entregue ao Senhor em holocausto. Esta é a vergonha bíblica do Velho Testamento que ninguém consegue explicar. Eu já vi vários rabinos querendo tapar o sol com a peneira, mas está ali um sacrifício humano. A mesma coisa que aconteceu entre Abraão e seu filho, nós já falamos também disso. O menino era uma criança e Jeová pede para levar seu único filho em holocausto. Abraão pega o Isaac e pega as touceiras as hastes de madeira nas costas do menino. E o menino pergunta: pai, onde? E o cordeiro? E ele disse que o cordeiro Deus proverá. Então sobe lá o monte, o menino. Veja que crueldade. O pai com cutelo é a mesma coisa que punhal, nas mãos, e coloca o menino lá na acha de lenha. Prende o menino na acha de lenha. Vai acender a fogueira. Levanta o cutelo, vai tirar a vida do filho. E aí diz que um anjo pega sua mão e diz: Abraão, grande fé tu tens, porque não me negaste teu único filho. Os crentes se maravilham com isso, porque isso aí prefigurava o sacrifício de Jesus, o único filho de Deus. Olha, uma mãe pode ter 10 filhos, minha mãe teve 14, mas Deus só tem um na visão dos evangelhos. Pois bem, o seu único filho. Mas como é que ficou a cabeça do menino? José Saramago, no livro Caim, comenta a respeito. Pai, o Senhor ia tirar a minha vida? O Senhor mandou levar as hastes de lenha nos ombros? O Senhor mentiu. Eu sou o seu único filho, o Senhor mentiu. O Senhor disse que Deus proveria o cordeiro. Chegando lá, o Senhor me amarrou contra a minha vontade, naturalmente. Ele não queria, a criança não queria ser sacrifício. O menino. Imagina o trauma. Você já teve um pai apontando alguma arma para você pela fé? E como é que você ficou? Você que teve em algum momento. Se é um trauma para uma pessoa de 20, de 30 anos, imagine para um menino de 14, 15 anos de idade. Então não, esse Deus não é um Deus de amor. Leia de Gênesis, vá até Malaquias e esqueça a sua doutrina congregacional. Tire aquela viseira de burro. Veja por você mesmo. Eu poderia passar a noite citando os versículos, passagens bíblicas em que Jeová foi completamente cruel. E não só foi só com esse menino, mas com mulheres, com crianças de outras cidades e tudo mais. E aí, desviver não é citado na Bíblia em nenhum, e repito, porque a Bíblia evangélica tem 6 livros a menos. Não é que a católica tenha 6 a mais, a evangélica tem 6 a menos. Pois bem, nem nesses 6 a mais tem nenhuma passagem bíblica referindo-se a desviver. Agora, o que acontece com quem desviveu? Eu vou falar com vocês a respeito disto. O projeto do demiurgo, que é Iadalbaoth, é assim que é dito o nome dessa divindade louca, que foi gerada por Sofia, longe do pleroma. Ou seja, houve
uma divindade feminina que, independente da vontade das outras divindades, simplesmente resolveu ter um filho de per si. E ela teve esse filho longe do pleroma, que é chamado então pela gnose do Pi-Sofia de Iadalbaoth. Esse indivíduo, ele foi expulso daquela dimensão. E como ele era imitador por natureza, ele criou, pois, esse universo, prendendo as almas aqui. Então, essa roda do Sansara, esse Sansara Karma que o Bhagavad Gita fala, e que outras escrituras comentam a respeito, a roda da reencarnação é simplesmente a prisão de segurança máxima dessa divindade cruel, perfidamente cruel, que é nada mais, nada menos de que Pi-Sofia. Aliás, de que Iadalbaoth, o filho de Pi-Sofia. Este livro, Pi-Sofia, e outros que são chamados apócrifos por aqueles que fizeram a redação da Bíblia, porque foi escolhido certo livro e os outros foram destruídos. Mas aí, os escritos de Qumran veio a lume, e havia vários livros chamados apócrifos, como o Quinto Evangelho de Tomé, os livros gnósticos como o do Pi-Sofia, entre outros, e que denunciam a existência desse arconte, que é nada mais nada menos do que a divindade maligna, filha de Sofia, que veio a criar esse universo e aprisionar as almas aqui. É necessário que a pessoa vá até o fim de sua vida para que tenha uma reencarnação, para que haja a redução espiritual, a redução mental. Quer dizer, quando o indivíduo entende o sistema de Iadalbaoth, tem uma inteligência acima da média, essa divindade maligna, denunciada pela gnose e denunciada até pelo próprio Jesus, que quando se referia a Pai, não estava se referindo de forma nenhuma a Jeová ou Javé, que é a mesma pessoa de Iadalbaoth. Para Jesus, segundo o Pi-Sofia, para Jesus, segundo o Quinto Evangelho de Tomé, havia uma divindade além, o inefável, o Pai amoroso, que não tem nada a ver com Jeová, se você ler a biografia de Jeová, que é o Velho Testamento. Todos os evangelhos, os 4 evangelhos, e os que vêm além, os escritos de Judas, de João, etc., e o Apocalipse de João, falam de uma autossalvação, uma salvação externa, um salvador externo. Mas Paulo, nas suas cartas, e eu já disse, cartas essas que foram escritas, para quem não sabe, bem antes dos evangelhos, evangelhos que existiam de muitos, há milhares, porque cada uma comunidade tinha uma tradição oral que depois foi escrita com o nome dos discípulos. Nas cartas de Paulo, ele fala de uma salvação diferente, uma autossalvação. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. E aí ele não se refere a Jesus. Quando ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, não se refere a Jesus.
Daí as dificuldades de entendimento entre Pedro e Paulo, como todos sabem. Demais, Nietzsche, no livro Anticristo, leia-se, denuncia Paulo como o próprio anticristo, como aquele indivíduo que não teve relação com Jesus e que apresentava uma doutrina completamente diferente daquela composta aí apresentada pela igreja como oficial nos 4 evangelhos. Para Nietzsche, o anticristo já veio e foi Paulo. São Paulo. Então, quando o indivíduo desvive, não está no programa de Adalbaoto, que só sabe trabalhar com morte, aí nosso lar, para quem é bom, né? Quem é bom vai para o nosso lar. Quem não, para os umbrais, segundo aí a doutrina espírita, e é uma coisa interessante, que essa história dos evangélicos falarem, que quem desvive e vai para o inferno, é uma coisa espírita. Você vê um evangelismo que não tem mais essência, porque os evangelhos não falam disso. Em que parte dos evangelhos, dos 4, fala nisso, em desviver? Porque primeiro eu desafiei que mostrasse na Bíblia toda, em qualquer versão. Aqui eu tenho 12 versões disponíveis para a gente discutir. Não fala. Então o problema dos arcontes é isso. É que você viva, você desviva, é que você... A morte, nascimento, reprodução, morte, e aí você bonzinho para o nosso lar. Inversão do grandioso Chico Xavier. Ou os umbrais. Mas você precisa ter vivido sua vida toda. Nenhum livro de Samael A1VO, como por exemplo, se não existe céu, sim existe diabo, sim existe inferno, não fala em desviver. As grandes escrituras não focam em desviver. Porque quando o indivíduo desvive, ele simplesmente fica no limbo, não tem para onde ir. A verdade é essa. Essa história de que quem desvive vai para o inferno é espírito. É as coisas de Chico Xavier. Chico Xavier, que ficou de mandar uma mensagem e, porque quando mandar a mensagem vai ter o código para saber que é ele. E aí eram 6 pessoas que sabiam, 5 morreram, só tem um filho. E Chico já deu milhares e milhares de cartas psicografadas, mas não sabe colocar o código, esqueceu o código. Vocês estão vivendo dentro de uma farsa. Sêneca, que era o preceptor de Calígula, ele deixou bem claro, ele preferiu a si mesmo, né? Desviver a si mesmo que enfrentar o imperador romano. Ele disse a uma só porta de entrada e várias de saída. A verdade é essa. Não tem inferno nem céu para quem desvive. Não tem nem reencarnação, segundo os Vedas. Então a pastora aí, Sara Shiva, ela está numa siritica mental. E que ela partilha, sabe? É como tocasse uma siritica em público, ela partilha aquilo ali. Porque ela não citou livro nenhum para provar que uma pessoa viva possa possuir o outro. Eu aqui, fazendo meus trabalhos, meus feitiços, posso possuir alguém através da projeciologia. Isso é uma falta de tudo, vergonha alheia.
evangélico vive passando vergonha. Desde que começou aí a política na tribuna evangélica. E é claro, eu não estou incentivando ninguém a tal ato, porque a religião é contra. A religião, a universidade e o Estado, isso é, como dizia Osho, a máfia da alma. Por que, porém, manter, né, a vida de uma pessoa que não quer mais ficar aqui? E nos Estados Unidos, eu vi o desenvolvimento de uma máquina, de uma pessoa que não produz mais nada, que não se sente mais bem com a vida, quer simplesmente desviver. E essa máquina ajuda a pessoa a fazer uma passagem legal, que é considerado pela Igreja Católica como um pecado. Então, tudo isso aí de que Deus é amor e de que é contra a morte, não é isso que a biografia de Jeová fala. Eu sou totalmente a favor. Se um dia eu necessitar fazer o desviver o ato, eu farei o ato de desviver. Porque é melhor você ir com dignidade do que não ter dignidade nenhuma. E a depressão que levou o Mastral a fazer o que fez. Mastral Vic que está acusando a esposa, que ela fazia amarração, mas Vic era satanista. Ele disse que a influência de satanista poderia destruir uma pessoa, a mente de uma pessoa. Ele acusando a esposa de Mastral, mas ele também era satanista e parece que é ainda, porque não se converteu. Eu não vi. Ele vai fazer a igreja satanagélica do CAPS de todos os dias. Ele vai se tornar pastor. Agora não. Mas aí é o legado de Mastral. O legado de terror, né? De falar do apocalipse, de promover uma caça bruxas, né? E de enriquecer com isso. Porque é uma vergonha quando Eliphas Levi, no livro A Chave dos Grandes Arcanos, vem dizer que a caridade é superior a tudo. A gente pode falar da doutrina de Allan Kardec, pode falar sim até das cartas que Chico Xavier escreveu. Nós podemos sim questionar. Agora, questionar Chico Xavier como homem que ele foi, como santo que ele foi, isso é impossível. Essa é a maior religião, a caridade, diz Eliphas Levi. Me parece que existe um capítulo sobre isso na Bíblia. Eu vou ver se eu acho e volto. Eu vou terminar com a leitura de um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, que está no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. E aqui eu vou ler para você, porque para Paulo era importante. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não teria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. E aí
Ele vai dar as qualidades do amor. Em vez de caçar as bruxas, em vez de provocar medo nas pessoas, falando do apocalipse, de final do mundo, ele vai dizer quais são as qualidades do amor. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente. Você sabe, né? Que quando você está amando uma pessoa, você faz tudo para não errar. Não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias, isso é lindo, gente, desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento limitada também é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Agora você vai ver quando ele fala dessas pessoas pequenas aí. Porque o Cristo dizia: amai uns aos outros e orai pelo que vos persegue, porque se vocês amam apenas o que lhe amam, que mérito há, né? Então ele vai falar dessas pessoas pequenas que estão aí querendo fomentar a caça às bruxas, de pastores como Sila Malafaia e essa Sara Sheva e de outros, que deveria encher a sua religião cristã de amor. Essas pessoas agem como se fossem crianças. Elas não evoluíram dentro do Evangelho, não evoluirão. Quando eu era criança, diz Paulo, falava como criança, raciocinava como criança, e depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Falta vocês fazer isso. Agora vemos como o espelho conclui, e de maneira confusa, mas depois o veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permaneçam essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Esse menino que está aí, né, querendo fazer caça às bruxas, isso aqui não tem interesse para ele, porque ele é rabino judeu, né, o Vanilla. E Mastral esqueceu de ler, né? Resultado, terminou como terminou. Então é isso. O desviver é somente algo que simplesmente não está em livro sagrado nenhum e que os arcontes não sabem o que fazer com aquela pessoa que desviveu. Essa a mensagem, a palavra de Lúcifer para essa noite. E então,